Novo vídeo sobre o Naruto RP, bora ver aqui uma rápida luta no melhor RPG de Naruto. E lembrando, caso você queira entrar no melhor RPG de Naruto, o link dele estará sempre aí na descrição do vídeo. E na descrição também tem uma playlist com mais de 200 vídeos sobre RPG, caso você queira maratonar todas as lutas que tem gravadas aí sobre RPG. Bom, o Mito Uchiha acaba ativando aqui o seu Sharingan, né, já que ele é um membro do clã Uchiha, e o Uchiha sem Sharingan não dá nem para chamar de Uchiha. Depois ele também utiliza aqui o sensor olfativo aguçado, que é um sensor aqui através do nariz dele. Então, ele ativa o sensorial, e nisso o Asuga, ele faz o quê? Um movimento oculto. Ok, ele fala que ele não faz contato visual, porque é o Uchiha e não se faz contato visual com o Uchiha. Porque se você olha diretamente no olho dele, você toma um genjutsu, né? Então ele faz uma parada aqui, um estilo de luta para não olhar diretamente nos olhos aí do Mito Uchiha. Beleza. Aí nisso o Asuga, ele utiliza o primeiro movimento da batalha, bora ver o que ele faz. Então ele basicamente manipula as chamas da verdade, que são as chamas que o Kajin Koji utiliza lá no anime de Boruto, e lança elas na direção do Mito Uchiha. Só que aí o Mito Uchiha ele utiliza a técnica da toupeira para entrar debaixo da terra e consequentemente desviar aí dessas chamas. Depois ele pega um violino, né, para lutar, e utiliza aqui um genjutsu, o genjutsu auditivo, um genjutsu auditivo. Então ele provavelmente sai debaixo do solo e começa a tocar uma melodia que vai colocar o adversário em genjutsu, ó. Bora ver aqui a narrativa. Rapidamente, em uma longa distância, ele começa a tocar o violino, fazendo com que a Asuga caia em genjutsu, onde nele ficava com os braços e pernas presos. Logo o Mito chutava as partes íntimas de Asuga 200 vezes, causando um grande dano mental em sua mente. Beleza, então ele meio que fez um genjutsu, onde ele deixou o cara paralisado, depois fez uma tortura com ele dentro do genjutsu, causando dano mental, ok. Então o genjutsu aí do Mito. Porém o Asuga colocou aqui que ele não era afetado pelo genjutsu, e o Mito falou pra explicar o porquê. Bora ver o porquê, né? Porque o Asuga não é afetado pelo genjutsu, é uma técnica. Essa é uma técnica de barreira criada por Asuga como um contramedida contra genjutsu sonoro e olfativo. O usuário cria uma camada de chakra em volta do corpo que isola seus ouvidos e olfato do ambiente e impossibilita que técnicas de genjutsu, que utiliza a propagação de ondas sonoras e moléculas, entrem em contato com tais órgãos do usuário. Beleza, no geral isso daqui tá válido, tá ok. Uma camada de chakra que impede que o chakra do genjutsu passe. O que eu não acho válido é utilizar isso de forma passiva e com o mínimo de energia, né? Tem que conseguir combater com a energia utilizada pelo adversário, e tem que ser algo que você faz ali na hora, né? Tipo, você percebe que você tá caindo em genjutsu, aí você usa essa camada de chakra como se fosse uma técnica defensiva contra genjutsu, aí na minha opinião é válido. Mas usar antes como algo que fica ativo, aí na minha opinião é um pouco estranho. Mas beleza, aí a luta seguiu em frente, né? Aí nisso o Asuga utiliza aqui uma técnica de espada, no caso ele pega a espada, essa espada aqui de pedra, bem bonita a espada dele, bonita a base. Depois ele utiliza aqui uma técnica do Rokushiki, que são os 6 estilos lá de One Piece. O RPG aqui é de Naruto, mas tem tudo menos coisas de Naruto aqui, né? Então ele usa aqui o Rokushiki de One Piece e a técnica Soro. A técnica Soro permite aos usuários se locomoverem em velocidade extremamente altas, a fim de evitar ataques, bem como para atacar os adversários com mais velocidade. Então, assim, em um rápido movimento sumia do lugar em que estava, né? Ele apenas usa para sumir. Aí nisso ele utilizou aqui uma técnica de Kenjutsu do estilo fogo para pegar o adversário de jeito por trás, muito provavelmente. Bora ver a narrativa. A Asuga aparecia nas costas do Mito Uchiha em uma distância corporal, e então com um rápido movimento com a sua espada, ele desceria um corte diagonal da direita para a esquerda, de cima para baixo, e disparava uma lâmina flamejante de fogo que seguia até a longa distância, o que dificultava a defesa e esquiva do Mito. Então ele aparece atrás do Mito a uma distância considerável e utiliza esse golpe de Kenjutsu que lança uma rajada de fogo. Depois ele novamente utiliza o Soro, provavelmente para sumir do local, né? Bora ver a narrativa. A Asuga aproveitava as chamas que eram o foco da atenção do Mito, impossibilitando ele de prever a minha movimentação, então realizava um dash subsequente à minha técnica, ainda sem manter o contato visual de forma direta e indireta. Iria para as costas do Mito a curta distância. Então ele lança o ataque no Mito e vai até as costas do Mito. Seria legal o Mito pular, aí o ataque pegaria o Asuga. Seria da hora. Mas aí o Mito se colocaria em uma posição
vulnerável por estar no ar e sem os pés no chão, e o Asuga poderia lançar um ataque em área muito potente no mito, onde ele só conseguiria defender. Esquivar não seria possível, né? Mas beleza. Aí o Mito Uchiha aqui utiliza uma técnica manipulação da sombra do sapo achatado. Sei lá, tá, aquela técnica de sombra lá do Jiraiya, com uma técnica de ocultação. Então, a narrativa, aproveitando da distância corporal, sabendo que ele estaria ali pelo seu cheiro de chakra exalado, então ele veria a sombra dele e logo rapidamente prendo a minha respiração e adentro na mesma, tomando total controle de Asuga. Então ele entra na sombra de Asuga. Vale ressaltar que ele já estaria em cima da sua sombra por causa da iluminação da areia, que ficaria em suas costas. Então ele entra na sombra do Asuga, causando uma restrição e controlando o corpo do mesmo. Só que aí o Asuga utiliza uma técnica do Rokushiki, novamente os 6 estilos de One Piece. Então ele começa a chutar o ar, né? Ele chuta o ar com o objetivo de subir aos céus. Então ele vê o Mito entrando na sombra dele e chuta o ar com o objetivo de ir até os céus e se esquivar aí da técnica do Mito. Depois ele utiliza aqui um ninjutsu, né? Uma técnica de clonagem. Ele utiliza aqui os clones da sombra. Então ele cria o clone, né? E troca de lugar com o clone, e impossibilitando o Mito de detectar qual é o certo, e ele fala que ambos têm a mesma quantia de chakra, sendo impossível detectar qual é o clone através aí do cheiro. Depois ele utiliza a técnica do Rokushiki, novamente o Geppo, e um dos Asuga avançava na direção de Mito usando o Geppo para pegar impulso, observando os movimentos sem manter contato visual. Nisso, o Mito Uchiha, ele também utiliza aqui o estilo de luta do Rokushiki, e também utiliza a técnica Soro, que é aquela movimentação em alta velocidade, e ele basicamente se esquiva pro lado, saindo aí da rota do clone que tá vindo em alta velocidade, e depois utiliza aqui um Finjutsu, uma técnica de selamento. Então ele usa um Finjutsu em área que pega toda a arena, que impossibilita quem tá dentro dela utilizar o chakra. Provavelmente não afeta o usuário, né? Então ele impossibilita a galera de estar utilizando aqui o chakra. Ele faz uma espécie de barreira com o Finjutsu e depois pega a espadinha dele, né? Bem bacana que a katana dele, e depois de pegar a katana dele, ele utiliza aquela técnica do Shizui, né, que ele utiliza com a espada, né, já que ele, se não me engano, é o Uchiha na linhagem do Shizui, e chama, não, ele utiliza outra técnica, mas beleza. Então ele coloca aqui que chama fluem sobre a minha lâmina, fazendo com que elas influenciem na velocidade da katana e o dano causado no oponente, conseguindo também usar o estilo de luta Dança das Chamas. Se não me engano, esse estilo sim é o estilo do Shizui, né? Então o Mito, através da sua espada, ele lança um imenso redemoinho de fogo na direção do Asuga, que está impossibilitado de usar chakra por conta do Finjutsu, e o Asuga ele acabou recebendo o golpe, consequentemente perdendo o combate. Então essa foi a luta aqui no Naruto RP, que é o melhor RPG de Naruto, e caso queira entrar no RPG, o link estará sempre aí na descrição do vídeo.